Olá, colegas. Eu sou o Gerardo Lima. Estamos aqui para mais um Unicast, o podcast dos oficiais de justiça. E hoje eu tenho a honra de receber Humberto Lucena, oficial de justiça do TRT 21 e doutor em direito, agora fazendo pós-doutorado, né? Então, um colega aí com uma bagagem intelectual enorme, com certeza com a grande contribuição para os oficiais de justiça, para a nossa audiência aí, que certamente vai gostar bastante desse episódio. Humberto, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Unicast hoje. Olá, Gerardo. Em primeiro lugar, agradecer o convite feito por você, em nome da Unioficiais, e dizer que é um motivo de muita satisfação e alegria bater esse papo contigo, trocar uma ideia aí sobre essa nossa carreira, não é? Que já sobrevive e existe e é importante há mais de 4.000 anos. É verdade, né? Assim, a gente está passando por um grande processo de modernização, né, nos últimos anos, por causa da questão do processo eletrônico, enfim, da utilização de várias ferramentas eletrônicas. E quando a gente pensa, né, no que você fez referência aí nesse processo histórico, né, essa modernização, ela tem que sempre estar presente. E Humberto, assim, me fale um pouquinho, quando é que você decidiu ser oficial de justiça? Assim, foi durante a faculdade? Você tinha já contato com outros oficiais de justiça? Ou foi algo por acaso? Fala um pouquinho da sua história no cargo. Veja, foi algo muito por acaso, digamos assim. Eu estava no último ano do curso, ali por volta do mês de maio, eu iria me graduar em dezembro, e bateu aquele desespero, né? Necessidade de ganhar dinheiro, me formar, e minha família, a gente mora aqui em Natal, nós não tínhamos parentes aqui, e aquela necessidade de passar no concurso público, que era o plano mais imediato para conseguir trabalhar. Então, quando eu abri lá o site Folha Dirigida, de concurso público, era muito conhecido na época, tinha uma notícia sobre o concurso do TRT de Pernambuco, da sexta região. E eu nunca tinha conversado com um oficial de justiça na minha vida, eu só tinha ouvido falar de oficial de justiça nas aulas de processo, né? E muito rapidamente. Então, eu fiz o concurso sem nem saber exatamente o que um oficial de justiça fazia. Eu não olhei nem o salário, eu me surpreendi quando veio o primeiro contra-cheque, porque eu era um estagiário, né? Era um estudante de base de pesquisa. Então, esse contato com a justiça do trabalho, com o cargo de oficial de justiça, ele foi muito aleatório, digamos assim. Eu só vim saber mesmo o que um oficial fazia, a importância dele, quando eu comecei a exercer o cargo. Ah, coisa boa, né? Assim, e gostou do cargo, né? Pelo tempo que tá. Que ano que você entrou no TRT? Para você ver como isso é uma questão engraçada, eu fiz o concurso em agosto de 2006, o resultado saiu em outubro, eu colei grau em dezembro e fui nomeado em janeiro de 2007. Então, assim, já saí da graduação direto para o cargo. Agora, em janeiro de 2024, vou fazer 17 anos de oficial, na condição de oficial de justiça, né, sendo cargo. Passei 2 anos lá no TRT da sexta região e, desde então, depois permutei e redistribuí aqui para a 21ª no Rio Grande do Norte. Ah, que maravilha. E assim, desde que você entrou, são 17 anos, o que você visualizou assim de evolução do cargo? O que mudou nesses 17 anos? Eu entrei na época do processo físico ainda, né? O PJE, eu atuo numa vara que foi a vara de projeto piloto aqui no Rio Grande do Norte. Desde 2012, nós usamos o PJE nesta vara. Mas quando eu entrei, ainda era processo físico. O trabalho do oficial de justiça, pelo menos a minha atuação, era muito mecânica ainda, era um mero cumpridor de ordens, executante de ordens. E eu percebo que nesses 17 anos que eu estou em contato com a atividade, uma maior organização enquanto categoria, os nossos projetos, os projetos que são de interesse dos oficiais junto ao Congresso Nacional, eles têm, de certa forma, caminhado, né? Não todos, mas pelo menos temos ganhado notoriedade em relação a isso. Eu creio que a carreira ela se organizou mais, ganhou mais visibilidade. Só a gente está aqui conversando hoje é um exemplo disso. Mas temos muitos desafios ainda. Do ponto de vista prático da atuação,
a gente não tem uma uniformidade de atuação de oficiais de justiça no país. Eu, por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, atuo com investigação patrimonial hoje, com vários convênios eletrônicos, com várias ferramentas. Então, é um trabalho um tanto diferente. Quando eu falo para as pessoas que não conhecem, né, que eu sou oficial de justiça e faço isso, elas dizem, nossa, eu achava que o oficial apenas penhorava, cumpria intimações, citações. Hoje, o nosso trabalho aqui dos oficiais é de análise de dados também, na fase de execução. Então, a gente tem ganhado essa visibilidade e junto aos juízes, né, junto à chefia e à própria gestão do tribunal. Então, eu vejo que a gente está evoluindo para essa fase mais tecnológica, ainda a passos lentos, não em todo o país, não em todos os tribunais, em todas as carreiras, mas aos pouquinhos temos nos organizado mais e a tecnologia tem participado do nosso trabalho. Excelente. Assim, quais são os principais sistemas que vocês têm utilizado assim no dia a dia para fazer essa investigação patrimonial? Aqui nós fazemos investigação de patrimônio e de pessoas, né? O trabalho do oficial de justiça aqui, pelo menos no Rio Grande do Norte, nós utilizamos o sistema Cisbajude, utilizamos o Renajude, temos acesso à base de dados Infosérie, também com uma base riquíssima, integra o Sistema Nacional, Secretaria Nacional de Segurança Pública, o Infojude, que são as informações da Receita Federal, dos executados, nós temos acesso também. Temos acesso a uma plataforma que é aqui própria do Estado do Rio Grande do Norte, um convênio do TRT com o GAECO, que é aquele grupo lá do Ministério Público de Combate à Corrupção, lavagem de dinheiro, né, crimes de ordem econômica. E é uma base de dados que tem várias informações, inclusive boletins de ocorrência, telefones, endereço, se recebe benefício social do governo, e assim sucessivamente. Temos acesso também hoje chama Penhor Online, mas era Arisp, antigamente, né? Que é a busca de dados, de informações relativas a bens imóveis nos cartórios do país todo. Utilizamos também aqui a CENIB, que é a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Então, essas são as principais ferramentas. Vai variar um pouco de vara para vara, de gestor para gestor, mas eu, pelo menos, atuo com todas estas, além de bases de dados abertas, né, que estão disponíveis aí gratuitamente na rede mundial de computadores. Então, o trabalho do oficial de justiça hoje aqui é um trabalho de inteligência que serve, inclusive, para a sua segurança pessoal. A gente sai sabendo quem vai encontrar, rosto, informações, dados, qual patrimônio, onde está, filho de quem, esposo de quem, onde trabalha, e assim sucessivamente. Isso é extremamente importante. Todos os oficiais de justiça aí do TRT-21 trabalham assim ou o trabalho é diferente? Não, todos não. Aqui a gente não tem, diferentemente, por exemplo, do TRT-15, né, lá em Campinas, e do TRT-5 na Bahia, a gente não tem uma parametrização normativa quanto a esse tipo de trabalho. Então, cada juiz implementa essas ferramentas junto aos oficiais de justiça. Alguns fazem mais, outros fazem menos, mas as ferramentas básicas, pelo menos todos temos cadastro e acesso. Eu, como sou um entusiasta da tecnologia e eu gosto do processo de execução, acho que a parte de atos de constrição e investigação do patrimônio é atribuição nossa, e nós temos que lutar pelo acesso a essas ferramentas, ainda que não seja para operacionalizá-las todas, mas pelo menos o acesso à informação, ele é uma ferramenta poderosíssima, né, para o desempenho, inclusive reconhecimento do nosso cargo. As minhas certidões hoje, elas são lidas pelo juiz, são levadas em conta, os advogados fundamentam seus pedidos com base nas informações que a gente coloca, o juiz decide, o tribunal mantém as decisões com base nas investigações que a gente faz. Eu já tive a oportunidade de ministrar curso, por exemplo, de ferramentas eletrônicas na OAB para advogados. Veja só como a gente está conseguindo uma projeção, né, relativamente à nossa carreira. É extremamente importante. E o que você considera que seria relevante para aprimorar ainda mais, assim, a atividade dos oficiais da Justiça do Trabalho? Olha, nós estamos caminhando para um momento que, ao mesmo tempo, é desafiador, porque a tecnologia ela está influenciando muito o nosso trabalho, né? Até o próprio projeto CNJ, Justiça 4.0, hoje essas questões de chat GPT, inteligência artificial,
vários aplicativos, né, que influenciam no dia a dia da gestão de processos. A gente tem esse desafio, por um lado, e nós temos um outro desafio, que é cada vez menos nomeações para o cargo de oficial de justiça, que é algo que nós precisamos levar em conta. O fato da carreira evoluir não quer dizer que a gente deva aceitar a nossa extinção ou redução, não é? Exagerada. Mas me parece que, nessa perspectiva de tecnologia, uma capacitação cada vez maior dos oficiais de justiça, uma mudança no perfil de acesso ao cargo também. Eu também, Gerardo, tenho me interessado por uma outra área que eu acho que é muito negligenciada por nós, que é a parte de comunicação e linguagem. Eu tenho ministrado alguns treinamentos nos tribunais para oficiais de justiça, tenho estudado sobre isso, os tipos de comunicação, as abordagens comunicativas, né? A comunicação não verbal. Tem muita literatura, a gente faz isso de forma intuitiva todos os dias e ninguém fala sobre isso, ninguém estuda sobre isso, né? Comunicação não violenta para oficiais de justiça, porque é algo que vai influenciar diretamente no resultado do nosso trabalho e na nossa segurança pessoal. Eu sempre penso muito na segurança do oficial de justiça. E nós somos uma carreira sujeita a muitos riscos, né? Então, tecnologia e comunicação devem andar de mãos dadas para que a gente também evite certos riscos desnecessários. Perfeito. Assim, você tocou num ponto aí que é bem interessante. Outro dia a gente estava discutindo numa audiência pública no Senado Federal, é, assim, como é que seria exatamente a abordagem adequada para questões da Lei Maria da Penha. Aí, tratando mais das competências dos tribunais estaduais e do TJDFT, mas a gente refletindo um pouco sobre isso. Como é que o oficial de justiça vai abordar a vítima? Para não revitimizar? Como é que o oficial de justiça vai abordar o agressor, né, dali numa situação de violência doméstica, já que o agressor nem está sabendo de nada, então vai ser o primeiro contato com um agente público, é o oficial de justiça que chega para falar com o agressor. Então, como é que isso vai ser conduzido? Isso é a necessidade de um aprofundamento em torno disso. Não é simplesmente chegar ali e como se fosse assim, só jogar uma cartinha na mão da pessoa ali, ó, se vira, não, né? Tem vidas ali envolvidas, em como é que a gente vai ajudar na solução daquele conflito. Então, considero assim perfeita essa sua linha de investigação também. Acho que a forma como você dá uma determinada mensagem pode alterar o comportamento que a parte vai manifestar no processo. Pode ser que aquilo estimule ela para uma conciliação, por exemplo, ou pode ser que ela fique com mais raiva ainda do Poder Judiciário, da outra parte, e resolva entrar num conflito eterno. Então, isso aí com certeza vai fazer a diferença na vida das pessoas aí, não tenho dúvida nenhuma, né? É uma linha bem, bem interessante mesmo de investigação. Tem alguns colegas começando a trabalhar um pouco, né, em linhas não exatamente iguais, mas sim, em linhas parecidas, é necessário esse aprofundamento, sim, com certeza. Vão vir muitos artigos aí, né? Eu vejo que você publica com muita frequência aí a sua produção acadêmica, é extremamente importante e para os oficiais de justiça vai ser fundamental. Sim, certamente. A comunicação e a linguagem são ferramentas de trabalho dos oficiais. A gente não é ensinado sobre isso, a gente aprende dia a dia, aprende errando, na verdade, como quase tudo nessa vida, né? Porém, quem domina essas técnicas, quem estuda, quem conhece sobre, torna o trabalho menos difícil. E as pessoas, elas são extremamente suscetíveis a serem estimuladas a partir de uma comunicação e uma linguagem adequada. Por exemplo, agora, num curso na Justiça Federal de São Paulo, estava explicando o conceito de paralinguagem, né? Que são as marcações vocais, quando a gente conversa com alguém. Então, a partir do momento que eu vou fazer uma diligência eletrônica ou presencial, eu digo, olha, eu tenho um mandado de penhora para o senhor, mas é possível que o senhor concilie esse processo. Eu posso dizer, eu tenho um mandado de penhora, o senhor pode conciliar. Eu posso falar, eu tenho um mandado de penhora, mas é possível que o senhor concilie. Ou seja, o tom da voz dá a importância da mensagem, né? Quando a gente domina isso bem, nós levamos o executado, o réu, o autor, quem seja o destinatário, para o caminho da pacificação. Então, o oficial de justiça é esse
é esse elo, né? Esse elemento, esse instrumento poderosíssimo, muitas vezes negligenciado e subaproveitado nas suas capacidades. É verdade, concordo plenamente. Outra questão, Humberto, você é um professor de direito do trabalho, assim, além de atuar na justiça do trabalho, você, né, enfim, pesquisa muito, publica sobre o tema, e, assim, nos últimos anos a gente tem visto alguns ataques, algumas declarações muito preocupantes contra a própria existência da justiça do trabalho, né, segundo alegações que só existiria no Brasil, enfim, com argumentos diversos, né, propondo até, por incrível que pareça, a extinção da justiça do trabalho. Como é que você enxerga aí essas declarações, eventualmente até esse movimento de algumas autoridades aí, principalmente do legislativo, que se manifestaram nesse sentido? Esse movimento, Gerardo, ele é um movimento cíclico. É como sabe aquelas correntes que a gente recebe no WhatsApp? Aí daqui a 3 anos você recebe o mesmo vídeo, a mesma mensagem. De tempos em tempos, ele ressuscita. E o motivo é muito simples. Eu apontaria duas circunstâncias. Primeiro, o desconhecimento acerca da importância do papel social da justiça do trabalho. Nós lidamos com um direito social que é muito resultado de confrontações políticas, ideológicas. Então, natural que a própria justiça do trabalho sofra essas consequências. E, em segundo lugar, porque a justiça do trabalho, ela dá sentido ao processo. Qual é o sentido? É que ele seja resolvido, é que o credor receba aquilo que lhe é de direito. Então, isto acaba por incomodar, e incomoda gente que tem dinheiro, que tem poder, e naturalmente incomoda os estamentos mais altos da política também, não é? Essa incompreensão sobre a atuação do processo trabalhista, por exemplo, que é um processo menos formal, mais rápido, a Justiça do Trabalho é sempre vanguardista nessas questões de ferramentas, de execução, porque a gente entende que não faz sentido ganhar e não levar. Mas, de outro lado, eu também penso que é necessário uma autocrítica, sabe, do próprio Poder Judiciário Trabalhista, de ver que o mundo ele sofre mudanças, ele é dinâmico e a gente precisa se adaptar a alguns posicionamentos e algumas mudanças que o mundo traz consigo. Então, toda crítica, todo problema deve também resultar numa autoanálise, numa autocrítica, o que a gente pode melhorar, como nós podemos entregar um resultado melhor e menos traumático para as pessoas, né? Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, digamos assim. E dentro dessa perspectiva, você considera o trabalho do oficial de justiça, assim, imprescindível para uma relação laboral justa? Na perspectiva do processo judicial, sim, né? Os oficiais de justiça só atuam se existir reclamação trabalhista, processo judicial. Nosso papel, no CONOJAF, lá em 2000 creio que foi em 2019, não me recordo, 2018, o ministro deu uma palestra dizia: nosso papel não é entregar um papel. É muito mais do que isso. Quando a gente entende o conceito de comunicação, por exemplo, eu nem estou falando de comunicação processual, mas quando você estuda a teoria da comunicação, os ruídos, o emissor, né, o discurso, os signos, você vê o quão importante é o nosso trabalho. Então, um oficial de justiça diligente, que ele entende o seu papel dentro do processo judicial, já na notificação inicial, ele pode atuar de forma a evitar, por exemplo, uma confissão dos fatos na audiência, porque no nosso caso, no processo trabalhista, a parte ré pode ir desacompanhada de advogado, mas isso é uma armadilha para ela, não é? É como se fosse algo menos importante, como se não fosse um processo, uma armadilha, porque a parte autora provavelmente estará assistindo. Então, é nosso papel alertá-la sobre esses riscos que existem, e são riscos plenamente ilícitos, não é? Nós não somos mero reprodutores de mandados, de discursos de mandados. A gente, sabendo das consequências do processo, pode evitar problemas lá na execução. Então, conhecendo bem
os processos, os atos processuais, o direito processual do trabalho, no nosso caso, ou o processual civil, o penal, para quem atua em outras áreas, nós podemos encurtar o tempo de duração, nós podemos evitar prejuízos desnecessários para as partes, esclarecer, por exemplo, que elas não encampem por uma desobediência, por uma resistência que criarão uma outra ação dentro de uma ação, né? Um processo criminal. Então, nós temos esse poder, digamos assim, de traduzir a linguagem jurídica, que por si só é excludente, marginalizadora, e as pessoas não têm a exata noção do que se trata a linguagem do direito, né? Elas não compreendem. Então, nós não somos apenas cumpridores de ordens, nós damos sentido a essas ordens. Isso é bem importante. Até o juridiquês, né, assim, nos últimos anos tem sido criticado, né, assim, né, porque traz uma incompreensão para as partes, né, ninguém entende. Então, o oficial de justiça acaba sendo um tradutor do juridiquês para que a parte entenda o que realmente é para ela fazer, o que foi decidido no processo. Não adianta nada chegar ali com a decisão citando o autor em sei lá, em francês, né, ou com cheio de brocados lá em latim, não vai entender nada. Então, o que interessa para ela ali, aí o oficial de justiça é que tem esse papel de fazer essa tradução, e a tradução nunca é igual ao texto. Então, assim, como é que o oficial de justiça vai fazer essa tradução para que a parte receba o comando da melhor forma possível? Pois é. O CNJ, inclusive, agora tem política e resolução do ano de 2023 sobre linguagem e comunicação junto ao jurisdicionado. A gente já vem fazendo isso há muito tempo, né? De simplificação de linguagem, porque é uma preocupação do Conselho Nacional de Justiça aproximar a sociedade do Poder Judiciário, que historicamente sempre esteve muito distante, não é? Uma incompreensão do que exatamente se faz na justiça. Se deixa muito para a novela da Globo, por exemplo, deixar o cargo de oficial de justiça com uma figura caricata, né? E a gente sabe que no dia a dia não é nada daquilo que eles mostram. Então a gente precisa também participar desse processo aí. E, Humberto, assim, o que você vislumbra para o futuro do oficial de justiça? Quem seremos nós daqui a alguns anos? Gerardo, isso depende muito das decisões que nós tomarmos enquanto categoria hoje. A gente está vendo um momento decisivo, por exemplo, vemos vez ou outra um projeto de lei, né, lá no Congresso Nacional, que tenta retirar algumas das funções nossas executivas para repassar ao serviço extrajudicial, isso sempre de forma bem intencionada, entre aspas, né? Mas que a gente sabe que no fim das contas não é bom para quase ninguém. E se a gente não se antecipar a certos fenômenos, se nós não assumirmos certas responsabilidades, avocarmos certas competências, e não, isso aqui é atribuição do oficial de justiça, e nós vamos fazer. Eu bato muito nessa tecla, às vezes eu sou meio que persona não grata, né? Ou a voz que clama no deserto, João Batista, quando eu falo de questão de ferramenta eletrônica. O tempo mudou, a gente usa celular, aplicativo, internet para pedir comida, para pedir Uber, transporte, para se relacionar, para conhecer pessoas, e por que que isto não vai influenciar no nosso trabalho? Então, daqui a 5, 10, 15, 20 anos, de acordo com o ritmo que o mundo do trabalho tem, ou a gente se adapta ou facilmente nós poderemos aí ter boa parte das nossas atribuições substituídas por automatizações ou servidores que são de outras carreiras e vão acumular as nossas funções. Aliás, isso já está ocorrendo em alguns tribunais, infelizmente. Então, é hora da gente chamar a responsabilidade, né, para a gente mesmo e lutar pelas nossas atribuições e participar. Eu costumo dizer o seguinte: as coisas vão acontecer, certas mudanças. Isto é impossível de impedir. Nós temos duas saídas: ou a gente se antecipa ao processo e participa dessa mudança, da nossa contribuição, ou seremos apenas aí os alvos, né, das alterações sem que sejamos ouvidos. Isso é bem interessante, né? Assim, eu sempre brinquei, né? Que o processo tecnológico ele é inexorável. A nossa opção é: seremos protagonistas ou seremos vítima, né? Então, a gente fazer essas opções.
Mas perfeito, Humberto. Mas vamos falar um pouquinho da sua vida acadêmica, né? Assim, uma vida acadêmica brilhante, né? Muito destacada e que eu considero fundamental para os oficiais de justiça. A gente vê muitos juízes, promotores, defensores fazendo mestrado, doutorado, publicando livros, publicando artigos. Então, a gente ter colegas que também enveredaram por esse caminho aí, que tem essa veia acadêmica, é fundamental para aprofundar temas que também têm relevância para os oficiais de justiça e até para todos perceberem que dentro da nossa carreira tem pessoas extremamente qualificadas. Então, quando é que você resolveu fazer mestrado, doutorado? Onde é que você fez? Como é que foi essa outra linha aí que você seguiu? Sim, eu sou um apaixonado pelo mundo acadêmico, já era de base de pesquisa desde a graduação, né? Eu era pesquisador da Agência Nacional do Petróleo em Gás Natural e Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Depois eu fiz uma especialização em Direito e Processo de Trabalho aqui no Rio Grande do Norte. Fiz um mestrado em Direito Constitucional aqui na Universidade Federal também, do Rio Grande do Norte, mas com foco em solução pacífica de conflitos, que eu penso que tem tudo a ver com o nosso trabalho. O oficial de justiça é um agente pacificador também. E daí que eu me interessei muito sobre essa questão da conflitologia, da linguagem. Depois, posteriormente, fiz um doutorado em Ciências Jurídicas na área de Direitos Humanos e Desenvolvimento, lá na Universidade Federal da Paraíba. E eu já fui para a área de Direito do Trabalho, propriamente dito, e concorrência empresarial. E agora, no pós-doutorado, lá na Faculdade de Direito de Vitória, em Direitos e Garantias Fundamentais, eu estou pesquisando sobre responsabilidade social das empresas, governança corporativa, né? Aí eu ministro curso nas escolas judiciais, sou professor da graduação em Direito, pós-graduação em algumas instituições aí, aqui no Rio Grande do Norte e fora do estado. Ministro hoje muitas aulas para contadores, da pessoal da área de departamento pessoal, recursos humanos, enfim, sindicatos e cursos corporativos, e eu cada vez mais falo, né, nas minhas aulas do papel do oficial de justiça para que as pessoas também, os empresários saibam qual é a nossa relevância e o que o oficial pode fazer, se ele, a forma de atuação, se ele não tomar as medidas, né, ele, o réu executado ali, adequadas. Então, eu gosto, já publiquei aí, escrevi ou organizei, né, 7 livros, mais de 60 artigos publicados, enfim, a gente tem uma vida bem movimentada, mas sempre tentando, claro, prestar um serviço de qualidade, cada vez mais qualificado. E acho muito bacana, sabe, Gerardo? Antigamente a gente via nos eventos para oficiais de justiça, só os juízes falavam, né? Advogados. Hoje a gente tem a satisfação de ver oficiais de justiça palestrando, dando aula, escrevendo. Em outros, temos referências aí no país. Enfim, cada vez mais crescendo e pondo em evidência. Isso me deixa muito satisfeito e muito, muito grato em relação a todo esse processo. Isso é um grande diferencial, né? A pessoa está estudando, por exemplo, é seu aluno na graduação, um respeito que vai ter com um oficial de justiça e vai ver, né, uma pessoa tão qualificada, vai, opa, os oficiais de justiça são extremamente qualificados, faz essa ligação direta, como sempre fizeram com juízes, com promotores, com defensores, com grandes advogados também. Então, assim, eu considero fundamental ter, né, o oficial de justiça também em outras posições, assim, com influência na esfera jurídica. E falando disso, assim, você é professor da graduação também, de pós-graduação, mas assim, você provavelmente tem alunos que já estão pensando em fazer o concurso, né, de oficial de justiça, que se interessam por isso, e assim, eu ia te perguntar o que você dá de sugestão para quem quer fazer o concurso e para o oficial de justiça que entrou no cargo, como é que ele vai se adaptar com essa função, que é uma função cheia de particularidades, porque apesar da gente ter a previsão na legislação processual, no caso da Justiça do Trabalho na CLT, mas quando você vai para a prática, tem diferença, né? Você tem a necessidade de um conhecimento específico, a maneira como trata as partes, a maneira como resolve determinados problemas. Então, tem um conhecimento ali que é inerente à profissão e que não é aquilo que a gente estuda somente na faculdade. Obviamente que é extremamente importante estudar, ter a bagagem teórica, mas quando vai para a prática tem algumas particularidades.
Então, o que você dá de sugestão assim, para os novos oficiais de justiça? Coincidentemente, eu tenho colegas de trabalho que já foram meus alunos, né? Isso aí é a idade entregando, digamos assim. Mas para quem está entrando, a quem não entrou e pretende prestar o concurso, eu recomendo que converse, não é? Não seja como eu, que fiz o concurso de forma aleatória, só vem saber como era o cargo no dia a dia. Converse, hoje tem acesso a redes sociais com pessoas que já exercem a função. Para quem estude muito, porque é um cargo muito concorrido, o cargo de oficial de justiça, cada vez menos vagas. Então, quem passa é realmente ali a elite do concurso público mesmo. Eu conheço gente que eu mesmo sou um exemplo disso, passei para oficial de justiça, sou satisfeito com a função, gosto da atividade e não pretendo fazer outro concurso, não por enquanto, pelo menos. Acho que depois de 17 anos fica mais difícil mudar de ideia também. Mas aos que acabaram de ingressar, eu costumo dizer assim, olha, não pare os estudos. Tem gente que coloca na cabeça, passei no concurso, vou fazer uma fogueira aqui com os livros que eu estudei. Não, é a hora de se qualificar mais, de procurar outros conhecimentos que têm a ver com a nossa área, né? A parte de psicologia, de comunicação, de linguagem, se interessar por tecnologia, essa nova geração de oficiais de justiça que está entrando agora, estão pegando as coisas muito rápido, sabe? Estão desenvolvendo muito, são muito mais eficientes do que eu, por exemplo, quando entrei, que não tive essa instrução, não tinha esse acesso à informação. A nossa carreira, por si só, ela é uma carreira muito solitária, né? Vivemos muito isolados. Participem dos eventos de oficiais de justiça, dos congressos, dos encontros, das associações. É importante seguir oficiais de justiça nas redes sociais, para que a gente não ache que os problemas acontecem somente conosco, né? Então, a gente se ajudar, isso é importante. Perfeito. Humberto, queria te agradecer demais pela participação no nosso Unicast. Tenho certeza que os colegas saem aqui com muito mais conhecimento sobre a nossa atividade profissional. Você tem uma bagagem, uma carreira, não só como oficial de justiça, né, mas uma carreira acadêmica também, assim, brilhante. Então a gente fica muito orgulhoso de ter, né, colegas oficiais de justiça com esse grau de qualificação e que se preocupam em aprofundar os temas referentes à nossa atividade e transformar o nosso cargo cada vez em uma atividade mais valorizada. Muito obrigado. Eu te agradeço pelo convite, queria mandar um abraço para todos aí que participam da União Oficiais, né? E os nossos ouvintes, telespectadores, enfim, não é propriamente TV, mas estão nos vendo e ouvindo, e me colocar à disposição para todos que quiserem conversar, quiserem lá seguir no meu Instagram, Humberto Lucena. Eu valorizo muito essa interação da categoria, porque a gente deve se unir, sabe, Gerardo? Deixar de lado as coisas que nos diferem e nos afastam e focar no ponto em comum. É uma categoria pequena, se comparada com outras maiores, mas que precisa muito se unir para que a gente sobreviva e sobreviva com qualidade enquanto função, né? Seja na condição de função de Estado ou não, carreira de Estado, mas a gente precisa se unir. Isso é uma mensagem que eu queria deixar aqui para os colegas, porque um reino dividido não subsiste, né? E não tem como o resultado ser bom. Muito obrigado a você pelo convite mais uma vez. Perfeito, muito obrigado. É isso aí, pessoal. Hoje conversamos com Humberto Lucena, oficial de justiça do TRT 21 há 17 anos e professor e doutor em Direito do Trabalho. Tenho certeza que vocês gostaram desse episódio com todas as contribuições que o Humberto traz para a nossa categoria. Muito obrigado a todos aí pela audiência de sempre. Até a próxima. Um forte abraço.